Pai, em tua presença, nós nos colocamos nessa hora. Eu venho agora, Pai, diante da tua face, comigo, cada um dos meus irmãos, teus filhos, Pai. E nós viemos agora, Pai, porque queremos ouvir a tua palavra. Te adoramos, te louvamos, honramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E agora, Pai, queremos aprender do Senhor. E que o teu Espírito Santo tenha a liberdade, como cantávamos há pouco, que ele se mova, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Então, meu Deus, tenha a liberdade de falar cada coração, falar cada vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bom, antes de eu entrar aqui propriamente dito na mensagem, deixa eu até falar algo aqui, principalmente para o pessoal que nos assiste pelo YouTube, né? Esse vai ser o vídeo de número 1000, né? Então, nós estamos gravando, depois vamos colocá-lo no YouTube, vai ser o vídeo de número 1000, né? Então, tem conteúdo lá até dizer chega, se quiser gostar de aprender um pouquinho da palavra de Deus. Mas você acredita que não tem nem 1000 inscritos até agora? Tem 1000 vídeos, mas não tem nem 1000 inscritos. Então, se você não é inscrito, já aproveito e convidar você a se inscrever em nome de Jesus. Nosso canal lá no YouTube é PR Luciano Borges, tá bom? Então, só para deixar registrado aqui que a gente chegou nos 1000 vídeos. E aí, né, tem os cultos aqui, os cultos durante a semana. Inicialmente estava fazendo só o áudio, agora estou começando a gravar o vídeo também, aqueles videozinhos curtos, somando tudo, né? Desde lá das orações da meia-noite, lembra que começou lá, as palavras de sabedoria e tal, e somando tudo chegou a isso então. Bom, mas vamos lá. A primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Paulo escreve então essa carta a Timóteo, cheia de recomendações, uma carta que o ênfase aqui é até o encorajamento de Timóteo. Olha, Timóteo, não deixe ninguém desprezar a tua mocidade, desperta o dom que há em ti, né? E assim por diante, porque diante de Timóteo havia uma missão muito grande a ser desenvolvida. E me parece que ele estava um tanto quanto assustado com tamanha responsabilidade. Então, o assunto aqui da epístola, né, além de toda essa questão, né, muitos conselhos práticos, né, tem essa tônica, então, de encorajamento. E Paulo termina, então, essa carta, essa epístola, e aí vamos entender que, logicamente, que a comunicação naquela época não era tão fácil como hoje. Manda um zap aí, né? Manda um e-mail e tal. Não, era muito mais difícil. Então, tinha que pegar ali todo o assunto, colocar naquela epístola, que tinha que pegar alguém de confiança para mandar lá e entregar, então, essa carta. Isso levava muito tempo. Então, aquilo que era escrito era algo de suma importância. E o apóstolo Paulo, então, encerra aqui, como eu dizia, essa primeira epístola, falando justamente sobre isso. Eu quero chamar a atenção lá no versículo 20, essa primeira declaração. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Eu sempre falo aqui, muitas vezes, naquela oração assim de encerramento do culto, não são todos os cultos, mas é muito comum eu falar assim: Senhor, obrigado pelo investimento dos céus na nossa vida. Você já parou para pensar todo o investimento de Deus na sua vida?
desde o mais importante, o maior de todos, desde Deus ter dado o próprio Filho dele para morrer na cruz em nosso lugar, para sermos salvos, então, através do sacrifício de Jesus. Mas não apenas isso, mas todo o depósito que Deus teve que fazer na sua vida, por exemplo, para você ser salvo. Alguém aqui assim foi salvo facilmente? Geralmente não, né? Geralmente a gente dá um trabalho para Deus, sim ou não? Dá um trabalho para Deus. E aí, né, dificilmente assim é um único fator que nos leva a nos rendermos ao Senhor. Geralmente é uma sequência de eventos que vai nos preparando, nos quebrantando até mesmo, para aquele momento que a palavra de Deus vem, entra e a gente se rende completamente ao Senhor e aceita Jesus. Só que até chegar naquele momento, vamos ser sinceros, lembre um pouquinho, ou tente lembrar aí, da sua vida, de como foi a sua conversão. Geralmente Deus usa alguém para nos dar uma palavra, para nos confrontar, para falar um versículo, algo que mexe com você, mas você fica meio na defensiva, não é assim? Aí vem uma outra pessoa, fala outra coisa, aí acontece um determinado evento, por trás tem alguém orando, intercedendo por você e tal, até que vem alguém, faz um convite, aí você diz, esse negócio de crente não é comigo, não é assim? E tal, e às vezes vem um convite, vem dois, vem três, aí chega um momento, e geralmente tem alguém ali próximo que vai falando de Jesus para você, e vai falando, e às vezes aquilo leva um mês, dois, três, não é assim? Plantando uma semente, até que chega um momento, teu coração vai amolecendo, você vai criando um interesse pelas coisas de Deus, você já vê com Deus começando a trabalhar, um belo dia você diz, não, acho que eu vou lá. E aí você ouve a palavra, e parece que tudo aquilo que o pastor está pregando, parece que sabe a tua vida inteira. Parece que só tem você na igreja, né? E você vai e se rende ali ao Senhor. Você já viu todo o movimento que Deus teve que fazer? Quantas pessoas Deus teve que usar? Sim ou não? Né? Para que aquilo viesse e te alcançasse, todo o investimento de Deus. E não somente isso, mas se a gente olhar um aspecto espiritual, que claro, a gente não entende de maneira talvez mais profunda isso, mas imagine todo o movimento no mundo espiritual que teve que existir para que você fosse alcançado. E não só falando daquele momento da conversão, da salvação, mas vamos falar de momentos posteriores, de todo o seu caminhar, todo o seu andar na vida cristã. E quem sabe alguns nessa caminhada se desviaram, se afastaram, e depois Deus teve que resgatar, trazer de volta, não é assim? Levantar a pessoa que está caída, desanimada. E até hoje. Quantas vezes você vem num culto, e aquilo que eu falava há pouco, né, parece que o culto é só para você. Quantas vezes, né, acaba o culto, alguém vem e fala assim, pastor, hoje foi tudo para mim, não é assim? Hoje foi tudo para mim. Era tudo o que eu precisava ouvir. A gente ouve, né, isso direto e reto. E aí você para pensar, poxa vida, olha só, aí você diz, poxa vida, pastor, era a palavra que eu estava precisando ouvir. Gente, o que não falta aqui é coisa para pregar. Sim ou não? O que não falta aqui é coisa para pregar. Não falta aqui assunto. Aí Deus, sabe, dirige o pregador ali para entrar naquele assunto que você precisava ouvir. E vamos parar para pensar, olha quanta gente tem aqui. Mas Deus diz, não, hoje eu quero falar com o fulano, aquela pessoa ali específica. Gente, você consegue entender o investimento, todo o investimento de Deus na nossa vida?
como quando uma palavra vem, e quando uma palavra vem, ela já traz consigo todo o poder de transformação, todo o poder necessário para que aquele milagre aconteça na nossa vida. Então, meu irmão, o investimento de Deus na nossa vida é muito grande. Vamos parar para pensar, juntar aí nessa matemática, a questão de Deus ter nos criado. Deus ter nos dotado de dons, de talentos, de capacidades. E para cada um, Deus deu capacidades específicas. Para cada um, Deus deu dons e talentos específicos. Sim ou não? Né? E você já imaginou todo esse investimento de Deus na nossa vida? Às vezes a gente não para pensar nisso. Até o fato de hoje de manhã a gente ter acordado. Poxa vida, estou respirando, estou vivo. Olho para o lado, está minha família ali. Amém? De um teto sobre a minha cabeça. Tenho saúde no meu corpo. E assim vai. Né? Então, todo o investimento de Deus, sabe? Quando a gente fala assim, a grande verdade é que primeiro o leque precisa abrir, a gente pensar em todas essas coisas. Mas, na verdade, por maior esforço que a gente faça, a gente nunca vai conseguir enxergar tudo. Eu estou dando aqui alguns exemplos apenas, para, como eu disse, quem sabe, abrir o leque da sua visão, entende? Mas a gente nunca vai entender realmente todo o investimento de Deus sobre a nossa vida, mas ele é muito grande. A Bíblia diz aquele que nem mesmo o seu filho negou, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou como disse o salmista, Deus que por mim tudo executa. Meu irmão, então o investimento de Deus na nossa vida, ele é muito grande. Amém? Muito grande. Eu acredito que Paulo, tendo em vista isso, pensando justamente nisso, anteriormente ele fala, desperta o dom que há em você. Ô Timóteo, você não precisa buscar um dom, porque Deus já te deu, ele está em você. Ele precisa ser despertado. Aí vem a Bíblia e diz, nenhum dom vos falta. Amém? Então, ele vai falando de tudo isso, e no finalzinho ele diz, né, como nós já lemos, ó Timóteo, e aí eu tenho que tirar o Timóteo aqui, e eu colocar, ó Luciano, e você colocar lá o teu nome, amém? Né? Guarda o depósito que te foi confiado. E é muito interessante que a palavra aqui, depósito, né, é a própria palavra usada para falar de um depósito bancário. Tem até comentarista bíblico, deixa eu achar aqui que eu tinha deixado separado. Só deixa eu achar aqui, onde é que está? Aqui. Então tem um comentarista bíblico, eu achei interessante a forma que ele colocou, falando desse texto, ele diz assim, ó, o capítulo termina, né, o capítulo 6 aqui de Timóteo, termina falando da confiança que se depositou em Timóteo. Era uma palavra que descrevia dinheiro depositado num banco ou guardado com um amigo. Quando era solicitada a devolução desse dinheiro, era um dever sagrado entregá-lo completo e em sua totalidade e sem qualquer avaria. É um depósito sagrado. A fé cristã é algo que se recebe dos antepassados e que se deve transmitir à próxima geração. Eu achei interessante esse comentário bíblico, porque, como diz aqui esse autor, ele fala que se trata, né, de como se você fosse lá no banco e fizesse um depósito. No momento que você vai lá, o banco tem que te devolver, você tem que sacar. Ou ainda, no direito, tem
um personagem, vamos assim dizer, que é o depositário fiel. E eu utilizei até esse termo como título da mensagem hoje, o depositário fiel. Eu e você recebemos, assim como Timóteo, esse depósito, ou ainda esse investimento do céu. Está me acompanhando? Estamos na mesma página? Estamos juntos? Então, beleza. E eu, então, me torno esse depositário fiel. E aí entra um conceito muito interessante, que a gente já vai trabalhar nele melhor um pouquinho mais para frente, mas que é o da mordomia. Aquilo não é meu. Eu sou apenas um administrador, ou como o termo que a gente está usando aqui, apenas um depositário. Aquilo foi depositado na minha vida, mas na verdade aquilo não é meu. Se a gente parar para pensar, tudo isso que eu falei e coloquei na conta aqui, né, dando exemplos, ainda mais um que o próprio autor aqui que a gente leu fala, no sentido que, meu irmão, você já parou para pensar que a gente pegou a coisa toda mastigada já? Sabe, teve muita gente que veio antes de nós, que quebrou muita pedra, que fez muito calo no joelho, você está entendendo? Que sofreu muita perseguição, que perdeu a sua própria vida, que gastou horas meditando a palavra e assim por diante, para, meu irmão, muitas vezes trazer uma coisa já mastigada para nós. Mastigada aqui não é no sentido ruim, no sentido bom, né? A coisa já fácil, muito mais fácil para a gente. E às vezes a gente sequer até mesmo valoriza aqueles que vieram antes de nós. Se nós estamos falando de uma família cristã, podemos citar até os nossos familiares. Se nós não estamos falando de uma família cristã, nós podemos falar dos nossos pais espirituais, que tiveram os seus pais, que tiveram os seus pais, e os seus pais, e assim vai. Eu comentei com alguns aqui na igreja, minha família, tanto a parte de pai quanto a parte de mãe, são cristãos, assim, há algumas gerações já passadas. E a família da minha mãe, ela tem um hábito muito interessante, muito bonito, eu acho isso muito legal, que eles costumam, fiz um esparramo aqui, eles costumam fazer uma vez a cada 2 ou 3 meses, por aí, eles costumam fazer um culto familiar. A maioria deles é de Santa Catarina, então geralmente é feito lá. O último foi feito aqui em Curitiba. Como tem boa parte da família aqui, então eles vieram para cá para fazer. E aí junta, né, no tempo que a minha avó, meu avô estava vivo, eles também, mas junta todos lá os irmãos da minha avó, né, vários, claro, já faleceram, mas todos aqueles estão vivos. E aí um tio lá meu de 88 anos, né, você olha para ele, acha que não tem nem 60, né? Mas, e aí, né, faz aquele culto familiar e tal, e aí você vê uma montoeira de pregador, gente. Pastor, um monte de gente, daí você encontra uns primos que fazia 200 anos que você não via, nossa, né? Pouco exagero, né? Mas que você viu quando era criança e tal, e aí você vai conversar e tal, porque, né? Eu até me chamaram para dar uma palavra ali e tal, então aí viram que eu também era pregador e tal, então alguns que você, né, via quando era criança, um deles falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, a gente brincava junto quando era criança e tal, eu fiquei um tempo lá na casa da tua avó e tal, eu morava do lado da minha avó nessa época, quando era criança e tal, e a gente brincava junto, lembra lá que tinha um cachorro assim, teu pai e tal, e não sei o quê, né? E aí você começa a conversar, eu sou pastor da Batista. Ou diz, eu sou pastor, a maioria da Assembleia de Deus, né? Eu sou pastor, e uma montoeira. E é muito interessante assim, né? E a gente vê assim, meus tios mesmo, já com uma certa idade e tal, até na sua simplicidade, falar de pregar e tal,
Mas, meu irmão, uma comunhão com Deus admirável, né? Como a minha avó tinha, que era uma mulher fantástica, né? Tenho recordações assim maravilhosas dela, nesse sentido de vida com Deus, de vida em oração e etc. Mas, olha só, há todo um legado, há todo um legado, né? Então, as gerações vindo, servindo a Deus. Então, foi feito um depósito na minha vida, né? Os avós, pais, avós paternos também, família paterna, mas eu estou dando esse exemplo porque eles sempre fazem esse culto familiar, junta lá aquela gentarada. É engraçado que aí a gente fez a árvore genealógica, né? E de toda a família, assim, ou pelo menos de todos que a gente conseguiu achar, pelo menos, né? E aí era assim, ô, você é quem? Ah, eu sou fulano, você é filho de quem? Aí ela na árvore, deixa eu achar aqui. Ah, você, você, tá aqui, ó, nesse raminho aqui, nesse galinho. Ah, eu sou de cá e tal, e assim vai, né? Mas você entende? Talvez você não tenha o privilégio que eu tive. Isso não, entenda, gente, eu não estou dizendo que isso me faça um crente melhor do que o outro que se converteu semana passada, não é isso. Mas há um depósito. Amém? Há um depósito, né? Então, pastor, meus pais não eram convertidos, meus avós, ninguém da minha família era. Mas, meu irmão, você teve pais espirituais. Também foi colocado sobre a sua vida um depósito. E o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Guarda o depósito que te foi confiado. Não deixe, em primeiro lugar, claro, guardar aqui no sentido de proteger, não deixa ninguém roubar. Não deixa ninguém tirar tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu não sei você, mas eu fico lendo a história de alguns personagens bíblicos, um exemplo, Sansão. Eu não sei você, mas dá uma agonia ler aquilo e você diz, poxa vida, olha o que Deus colocou sobre a vida dele. Amém? Olha o depósito que foi feito na vida dele. Deus envia um anjo lá para uma mulher que é estéril e diz para ela, olha, você vai ter um filho, ele será consagrado desde o ventre, e você, por isso, você não vai beber bebida forte e tal, dá instruções. Ela vai lá, conta para o marido começa a orar, o Manoá, pedindo a Deus, ele não sabe que é um anjo, ele acha que é um profeta. Ele diz, Deus, faz o profeta voltar aqui, que eu quero saber qual é a missão que o Senhor tem para o meu filho. Então, o anjo tem que dar a segunda viagem, né? Volta de novo, por cada oração de Manoá, vai falar com a mãe diz, peraí, fica aí que é meu marido que ia falar contigo. Corre lá, chama o marido, Manoá chega e diz assim, olha, eu quero saber qual que é o serviço do menino, eu quero saber qual que é a missão que Deus tem para esse menino e como é que eu tenho que criá-lo. Meu irmão, o camarada não era para existir. Sim ou não? Não era para existir. Naturalmente, a mãe dele era estéril, não era nem para ele existir. Mas aí Deus vai lá e fala com ele, faz um milagre, fala com a mãe, faz um milagre, ou com os pais, faz um milagre. Olha esse pai. Deus, eu quero entender o plano que o Senhor tem para o meu filho, porque eu quero ajudar meu filho a cumprir o plano dele. Então, toda a criação de Sansão foi dentro dessa tônica, desse pensamento. Não, meu filho é consagrado, Deus tem um propósito na vida dele, Deus quer usar o meu filho. Você está entendendo? Então, o depósito de Deus na vida dele, o depósito dos próprios pais. A gente lê, a gente vê os pais aconselhando ele, mas ele não dá ouvido. Aí você começa a ler a história, o cara só faz burrice, não é assim? O cara só faz burrice uma atrás da outra e você fica angustiado, poxa vida. Eu lembro quando eu era criança, ainda mais, né? Porque quando eu era criança eu ia se empolgar, poxa vida, como eu queria ter essa força. Né? E o cara tinha um negócio desse, né? E ele não guardou o depósito que foi feito na vida dele.
E aí eu tenho que olhar para a minha vida, sabe? Você olhar para a sua vida e também saber que Deus fez um depósito sobre nós. E eu não sei você, mas eu não quero que aconteça na minha vida como aconteceu na vida do Josué. Que quando Josué já estava velho, Deus fala para ele: ô Josué, gente, o cara foi, se não o maior, pelo menos um dos maiores conquistadores da Bíblia. Josué, ele conquistou praticamente toda Canaã, reino após reino. Ele está velho, Deus chega para ele e diz assim: ô Josué, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Eu não sei se talvez ele estava ali com o peito estufado, dizendo: tá vendo aí, ó? Nós conquistamos tudo isso. Não sei, gente, não é uma afirmação, uma suposição. E Deus diz assim: pois é, olha só, mas o depósito que eu fiz para você era para você ter conquistado muito mais. Você está entendendo? E eu não sei se você entende, mas talvez eu e você estejamos meio assim, sabe? Não, glória a Deus, olha só, olha onde eu cheguei, poxa vida, já melhorei muito e tal. Eu era um perdido, pecador, agora eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleluia. Mas será que a gente não vai ouvir de Deus? Você está entendendo? Ó, o que eu te coloquei na tua vida, você andou 1 quilômetro, pois é, mas eu coloquei coisas na sua vida para você chegar a 100 quilômetros, você andou só 1%. Amém, igreja? Então, nós precisamos parar para refletir, para analisar com relação a isso e sermos esse depositário fiel. Agora, outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção, ou só melhor, antes da gente entrar nisso, provavelmente você está com a Bíblia aí, papel, virando a folha, né? Se não é ir para o lado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Paulo termina a primeira epístola falando: guarda o depósito. Ele mal começa a segunda epístola e diz o seguinte, olha só, 1,14. Guarda o quê? O bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. E Paulo reforça mais uma vez a ideia: o Timóteo, guarda o bom depósito. Guarda aquilo que foi depositado na sua vida. Mas entenda que eu e você somos isso. Somos, como o título lá que eu dei para a mensagem, somos um depositário fiel. Deus depositou aquilo na nossa vida, mas aquilo não é meu, aquilo não é seu. Amém? Aquilo não é meu, aquilo não é seu. Aquilo é de Deus. Ontem, eu abria uma mídia social, rede social, e aí eu vi uma menina cantando uma música. Minha esposa até falou: poxa vida, que voz linda. E tem uma voz muito linda mesmo. Só que a música que ela estava cantando, né? Não vou falar a música para não ter perigo de identificar, mas a músicas do mundo. E não é aquela música assim, é uma música secular. Não, é música do mundo, sabe? Do mundo, aquelas pior tipo que tem de letra, que só fala de, perdoa a expressão, mas que só fala de corno, só fala de bebê, só fala de, e assim por diante. E ela cantando essa música, né? Eu falei para minha esposa assim, eu falei assim, olha o que ela fez com o dom que Deus deu para ela. Porque eu conheço ela. Porque ela já esteve sobre o altar, tocando e cantando maravilhosamente bem, como a voz que Deus deu a ela. Deus fez um depósito na vida dela. Você acha que é para ela ficar fazendo videozinho, cantando pornografia?
Não é. Você está entendendo? Mas em algum momento, por algum motivo, decidiu deixar o santo para ir para o profano. Amém? E olha que coisa séria. Foi feito um depósito. Foi feito um depósito. Queria eu ter aquela voz. Você não precisaria sofrer tanto quanto eu canto. Né? Ajudaria bastante, não só a mim, mas a você também. Né? Mas, sobre mim não foi feito esse depósito. Eu estou sofrendo bastante para não doer tanto. Né? Para ajudar, pelo menos. Mas, você está entendendo? E tantas e tantas coisas, né? Tantos e tantos dons que Deus já deu. Na verdade, falando dessa questão, né, ou voltando a falar dessa questão da música, se você pegar, meu irmão, os grandes cantores, não só no Brasil, mas até principalmente no exterior, principalmente nos Estados Unidos, meu irmão, a grande maioria deles, cerca de, sei lá, chutaria em cerca de 80%, 90%, começaram onde? Pode pegar a história deles. O Elvis Presley começou aonde a cantar? Na igreja. Então Deus dá um talento, um dom, faz um depósito na vida da pessoa. Mas eu te pergunto, será que guardou o depósito? Amém? Eu estou pegando uma coisa, mas sabe, é tudo, é muita coisa. E aí nós precisamos entender, dentro dessa visão de mordomia, né, ou de depositário, a gente tem que ter a visão da mordomia. Lá naquele textinho que a gente leu, diz que a palavra utilizada ali é a própria palavra de alguém que deposita algo. Ou vamos supor, empresta algo. Que aquela pessoa tem a obrigação de, no momento que você pedir, e isso para o judeu era uma obrigação sagrada de devolver, de entregar aquilo. Isso agora caiu. Mas no Brasil, a única prisão civil que existia era do depositário infiel. Era a única possibilidade de prisão, no sentido de a pessoa não ter cometido um crime no aspecto penal, era o depositário fiel. Eu entrego algo para você e na hora que eu digo, agora você tem que me devolver. Então, já foi, eu gastei. Como assim, rapaz? Eu não dei para você gastar, eu dei para você tomar conta. Então, era o único caso, a única situação. Para você ver que até na lei dos homens essa é uma questão muito séria. E aí, nesse aspecto de mordomia, eu não vou ler, porque eu não quero me estender aqui demais, e eu creio que você conhece, mas lá em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, a Bíblia conta a respeito da parábola dos talentos. Não é isso? E a Bíblia diz que o Senhor precisava se ausentar, e ele foi lá, a um, ele deu 5 talentos, a outro, ele deu 3 talentos, ou 2 talentos, dependendo do registro do evangelista ali, quem registrou, mas entregou 2 talentos, e a um entregou 1 talento. A Bíblia diz, a cada um, segundo a sua capacidade. E se ausentou. A Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Negociou e tal, conseguiu mais 5. O 2 negociou, conseguiu mais, dobrou. O que recebeu 1 fez o quê? Foi lá e escondeu. Passado um determinado tempo, seu senhor volta, chama todos os servos, venham prestar conta comigo. Se fosse na cabeça de muito espertinho hoje, o que recebeu 5 quer dizer, toma teus 5 de volta, o que eu ganhei com isso é meu. É verdade, não é?
Não, ele diz, ó, eu sou só um depositário. Eu sou só um mordomo. E é isso que precisa ter muito claro na nossa vida, meu irmão. A gente é mordomo de Deus, a gente não é dono de nada. Nada. Tudo que Deus coloca na nossa mão pertence a Ele. E nós tomamos conta para Ele. E nós precisamos estar dispostos, no momento em que Ele nos pedir, dizer, está aqui, não é meu, é teu. Eu acho que é mais ou menos esse entendimento que Abraão tem. Deus, o filho foi o Senhor que me deu. Você está entendendo? Foi o Senhor que me deu, o Senhor está pedindo ele, está aqui o meu filho. Aí a Bíblia diz lá que ele cria que Deus era poderoso, para que do pó, né, dos mortos ressuscitasse a ele, o que figuradamente o recebeu de volta. Mas olha só, tudo que Deus deposita na nossa vida não é nosso, é dele. E nós precisamos ter esse entendimento, porque senão, no momento que Deus chega para prestar contas, diz assim, cadê os meus talentos? Deus diz, deu o quê, Deus? Não, o senhor me deu, é meu. E a gente faz isso ou não? E Deus diz, eu não te dei, eu depositei na sua vida. Você é mordomo, você toma conta, você nunca foi dono. Você é um administrador dos meus bens. Quando nós temos esse entendimento, então nós temos aquele desprendimento para dizer, opa, sim senhor, verdade, toma aqui, é tudo teu, Senhor. Está aqui os 5 que o Senhor me deu, e está aqui os 5 que eu ganhei com ele. É tudo teu. Ah, mas fui eu que negociei, foi a minha capacidade, fui eu que me esforcei, mas nada disso é meu. Toma aqui, tudo é de Deus. E alguém vai dizer, pastor, não vou ser bobo não, aí eu vou trabalhar e ficar chupando o dedo. Talvez é essa mentalidade que o que recebeu um pensou, eu vou ficar trabalhando para os outros. Só que quando aquele que recebeu 5, ele entrega os 5, e mais os 5 que ele ganhou, o que ele ouve do seu Senhor? Servo bom e fiel, sobre o pouco eu te coloquei. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que Deus está dizendo? Isso aí é pouco. Isso aí é a miséria, perto daquilo que eu tenho para colocar sobre a tua vida. Você está entendendo? Isso é o conceito de mordomia. Mas às vezes, meu irmão, Deus dá 5 talentos, e cresce 5 talentos. Meu Deus do céu, agora eu fiquei rico. Não é assim? E Deus diz, opa, dá para cá o que é meu. Não tenho nada, Deus, é meu agora. Aí o que recebeu 2, fez a mesma coisa. Ouve a mesma coisa. Sobre pouco você foi fiel, sobre muito te colocarei. Aí vem o terceiro. Ele diz, então, o senhor sabe, né, que eu fiquei comigo, que o senhor é brabo e tal, então, né, eu enterrei, mas tá aqui, tá com um pouquinho de pó ainda aqui, mas é só bater, ó. Toma aqui o que é teu. Eu acho que na cabeça dele, Deus ainda ia ficar feliz dele devolver o que Deus deu. E Deus diz, você foi infiel, você foi mal. E olha que interessante, sabe o que Deus diz? Deus diz assim, olha, antes você tivesse depositado lá no banco, não é isso? Dado aos banqueiros, pelo menos eu receberia com juros. Mas nem isso você não fez, ô cabeção. Cabeção é por minha conta, tá? Só para registrar. Né? E o camarada vai lá e enterra. Então, talento, toma aqui o que é teu. Aí Deus diz, aquele que tem, mais será acrescentado. Aquele que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Tira desse e dá para aquele que tem 10 talentos. Amém. Meu irmão, será que nós estamos tendo essa visão? Primeiro, que nós somos um depositário. Que tudo que Deus colocou na nossa vida
que é muita coisa. Que é muita coisa. Que é muita coisa. O que é que nós estamos fazendo com isso? Enterrando? Alguns estão pior do que esse que recebeu um. Que não só estão enterrando, mas às vezes estão usando de forma errada o que Deus deu. Usando de forma contrária à palavra de Deus, a capacidade que Deus deu. Os talentos, os dons, etc. Amém? Que eu e você possamos ter sempre isso em mente. Deus, o que o Senhor me deu, não é meu, é teu. Então, isso que o Senhor colocou na minha vida é para ser usado pelo Senhor, para o Senhor, em prol de servir outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? É isso. E Deus, no momento que o Senhor quiser de volta aquilo que o Senhor um dia colocou na minha vida, aqui é teu. É essa pessoa que tem esse tipo de coração, meu irmão, que Deus pode confiar cada vez mais na vida dessa pessoa. É que pode se cumprir essa palavra: sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aí a gente vê Paulo mesmo, dizendo: olha, o tempo da minha partida está próximo. Eu sei que a minha vida já está sendo derramada como libação, como oferta de líquido, uma oferta derramada diante de Deus. Como é que o cara não está com medo da morte? Provavelmente porque ele tem essa visão. A vida, quem me deu foi Deus. A hora que eu precisar perder a minha vida pelo Evangelho, Deus, minha vida está aqui, é tua. Mas quantas vezes a gente, sabe, se agarra, não. E aí Jesus disse: aquele que quiser preservar a sua vida, perder lá. Mas aquele que abrir mão da sua vida, por amor de Cristo, do Evangelho, esse será salvo. Que a gente possa, sabe, ter esse entendimento e realmente guardar o depósito que foi feito em nós. E obviamente que para eu guardar, eu preciso entender a grandeza dele. Amém? Preciso entender o que é que Deus colocou na minha vida. Mas entender que eu sou apenas um administrador, um mordomo do que Deus colocou sobre mim. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.